Lembrando a você que nós fazemos primeiro as 3 partes, né? Geralmente de 20 minutos, 20 e poucos minutos cada parte. Depois juntamos tudo numa parte só. Aí na quinta-feira à noite, geralmente já temos um vídeo só, completo, com as 3 partes juntas. Lembrando também a você que todas as figuras ilustrativas que nós fazemos, aqui colocamos nos vídeos, estão aí no nosso blog e também eu coloco lá no SlideShare para você usar como PowerPoint depois, só salvar como PowerPoint. E também os escritos, a lição escrita, você encontra aí muito comentário, muita coisa para você estudar dentro da lição, que nós colocamos escrita. Está aí no nosso blog, está também no site, né, papaiodosenhor.org.br, e nós colocamos, disponibilizamos tudo isso gratuitamente para você. Então entre lá, estude a lição escrita, assista o vídeo e use as figuras ilustrativas aí dos slides para ministrar sua aula, que será uma excelente aula. Vamos continuar então a nossa lição. Vamos aí no tópico 1, a doutrina da inspiração bíblica. Subtópico 1, a inspiração bíblica é divina. Nas páginas do Antigo Testamento, a expressão "assim diz o Senhor" e similares são usadas mais de 3.800 vezes. Ao receber a revelação no Monte Sinai, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, Êxodo 24:4. Jeremias foi advertido: não esqueças nenhuma palavra, Jeremias 26:2. No texto do Novo Testamento, Paulo disse que usava as palavras que o Espírito Santo ensina, 1 Coríntios 2:13. João assegura que o Senhor lhe revelou coisas que brevemente devem acontecer, Apocalipse 1:1. E o Senhor Jesus asseverou que até os sinais diacríticos do texto hebraico eram inspirados. Nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, Mateus 5:18. Assim sendo, as Escrituras reivindicam que a mensagem bíblica veio da parte de Deus. Então, esses sinais diacríticos são os acentos, né? E aí o tio, que se coloca aí sobre vocais, produzindo aí o A, o AN, o E, etc. E a cedilha, que se coloca sobre a letra C, produzindo C cedilha. Então, sempre que nós vemos aí no Antigo Testamento, quando Deus dá uma palavra para ser escrita ou para ser dita, sempre o profeta dizia: assim diz o Senhor. Ou o Senhor me disse, o Senhor me enviou, o Senhor mandou que eu escrevesse, mandou que eu falasse. Então, essas expressões estão indicando, isso é coisa que veio diretamente de Deus. E aí, tanto pode ser que aquele mesmo profeta escreveu, ou que alguém, ou alguma outra pessoa escreveu aquilo que o profeta disse que recebeu de Deus. Então sempre vem de Deus o que é para ser escrito. Então aí a revelação que é vinda diretamente de Deus. Deus falou. Deus mandou que fosse escrito. Então vem diretamente de Deus. Toda a Bíblia, ela vem da inspiração do Espírito Santo, diretamente então de Deus para o ser humano, para que o homem escrevesse aquilo que Deus queria que ele escrevesse. Veja que a palavra que Deus escreveu nas tábuas, as primeiras Moisés quebrou, depois Deus deu novas tábuas ali, e Moisés, lavrou as tábuas, Deus escreveu, mas foi colocado dentro da arca. Então a palavra diretamente escrita por Deus foi colocada dentro da arca e desapareceu, ninguém sabe para onde foi. Então, a palavra escrita, a palavra de Deus escrita, foi escrita por homens, todas. Moisés é que copiou depois, escreveu a lei todinha à mão. Então, você veja isso aí na Bíblia, está bem claro. Então, toda a palavra de Deus, toda a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, foram homens, como diz a palavra de Deus, homens santos de Deus que escreveram, inspirados pelo Espírito Santo. E Jesus chegou a dizer que até os sinais diacríticos aí, não sei se diga, tio, então tudo isso
Jesus disse que nada disso poderia ser omitido da palavra de Deus. Tudo isso é uma coisa eterna, imutável. A palavra de Deus permanece para sempre. E veja que Deus toma tanto cuidado com a palavra de Deus, e ele diz: eu velo pela minha palavra, eu velo para que se cumpra tudo o que está escrito. E ainda diz para Jeremias: olha, não deixe nenhuma palavra sem escrever. O que eu estou mandando escrever, para escrever tudo, não deixe nenhuma palavra sem escrever. Então Deus faz questão mesmo de que a sua palavra seja preservada integralmente. No subtópico 2, a inspiração bíblica é verbal. Ratificamos que a Bíblia é divinamente inspirada, segundo Timóteo 3,16. Essa tradução vem do termo grego theopneustos, que significa literalmente soprada por Deus. Desse modo, a inspiração é chamada de verbal, porque Deus soprou nos escritores sagrados aquilo que deveria ser escrito. Apocalipse 19:9, 1 Coríntios 14:37. Porém, os autores bíblicos não foram usados automaticamente, como se escrevesse um ditado. Eles foram instrumentos de Deus e, cada qual com a sua própria personalidade e talento, escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Veja 2 de Pedro 1:21. Essa ação divina foi tão intensa que todas as palavras registradas na Bíblia eram exatamente as que Deus queria ver empregadas nas Escrituras. Então você veja 2 Timóteo 3,16, diz: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Você veja 2 de Pedro 1:21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então ela é verbal por quê? Porque ela foi escrita exatamente de acordo com o que o Espírito Santo disse para ser escrito. Por isso ela é verbal. Aí quer dizer que o verbo, a ação, houve que uma ação do Espírito Santo para que essa palavra fosse escrita. Então o homem não escreveu do que estava na cabeça dele, e não porque estava usando a sua intelectualidade para escrever algo, contar uma história. Não. Veio a inspiração do Espírito Santo. Então, aquele desejo profundo de se escrever exatamente aquilo que estava sendo orientado a se escrever. Então, nenhum homem tomou a iniciativa de escrever determinada coisa. Não, a iniciativa é do Espírito Santo. A inspiração. Aí, a direção para se escrever é dada pelo Espírito Santo. Agora, cada um tinha um tipo de cultura diferente. Então, tinha pessoa que era muito culta, como Moisés, por exemplo, como Paulo, né? E já tinha pessoas que não eram muito cultas, né? Pedro, por exemplo. Nós vamos ver que as duas cartas de Pedro têm um linguajar um pouco diferente, porque Pedro escreveu integralmente a segunda, mas a primeira ele foi ajudado. Então, você vê que tem diferença. E em outras partes da Bíblia você vai ver que existem muitas diferenças aí de estilos ao se escrever. Você vê o Evangelho de Lucas, né? É o evangelho mais polido. Lucas era um médico, né? E ele olhava muito aí como é que eram feitos os sinais, os prodígios, as maravilhas, e via muito sobre as curas ali também. Então ele falava mais da parte humana, né? Ele também era grego, então tinha uma cultura diferente dos outros que escreveram os outros evangelhos. Então você vê claramente isso estudando a palavra de Deus, você vai ver as diferenças aí literárias, diferenças na maneira de transmitir aquilo que o Espírito Santo inspirou a ser escrito. Então cada um escreveu de acordo com a sua cultura, mas aquilo que foi escrito foi o que Deus queria que fosse escrito. Então não vá pensar que o Espírito Santo dizia assim: escreve aí esta palavra, escreve agora esta palavra, escreve agora esta palavra. Não foi assim. Porque se fosse assim, toda a Bíblia teria uma linguagem só, um estilo literário só.
Porque se fosse ditado assim, toda a Bíblia teria o mesmo estilo literário. Veja só, não tem essas diferenças aí, né, no linguajar, aí, nos regionalismos, nada disso existiria. Toda seria o mesmo estilo. Veja que Deus vem ao homem da maneira mais fácil para que o homem o entenda. Então ele vem do linguajar de cada tipo de pessoas. Pode ver que os evangelhos foram escritos assim. Mateus escreveu aí mais diretamente para os judeus, né, provando aí, mostrando a realeza de Jesus. Já vem Marcos mostrando Jesus como servo, escrevendo mais direcionado aos romanos. Aí nós vamos ver Lucas escrevendo mais detalhes, né, da vida de Jesus como um homem e escrevendo mais assim direcionados aos gregos, pessoas mais cultas. E já vem João escrevendo a respeito de Jesus como Deus e numa linguagem mais compreendida ali, organizando ali entre judeus, gregos, né, e outros povos. Então ele vem com uma linguagem mais de intimidade com Deus. No tópico 2 nós temos inspiração divina e os autores da Bíblia. Subtópico 1, a inspiração dos autores. O Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritores bíblicos conforme a capacidade de cada um. Portanto, a Bíblia possui particularidades quanto ao gênero literário, gramática, vocabulários e outros. Apesar disso, os autores não se tornaram intérpretes do divino. Isso porque Deus não inspirou aos escritores apenas os pensamentos ou as ideias. O Espírito Santo também inspirou cada uma das palavras que expressam com exatidão a mensagem divina. 1 Coríntios 2, 10 e 11. Vamos ver 1 Coríntios 2, 10 e 11 que diz: Mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que dele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Em 1 Coríntios 2, 12 e 13, diz, olha, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então veja que veio que o ensino do Espírito Santo para que aquelas pessoas pudessem escrever. Então eles não inventaram nada. Veio o ensino do Espírito Santo. Olha, Deus quer que escreva sobre isto. Então, isto que aconteceu. Então a pessoa escrevia as palavras de acordo com a inspiração, o desejo de Deus. Então vinha escrito. Agora, é claro, cada um tinha o seu estilo literário. Por isso nós vemos as diferenças aí. Nós temos a diferença no gênero literário, na gramática, nos vocabulários. Então, das particularidades de uma escrita. A grande diferença. Se fosse assim um ditado, tudo estaria escrito no mesmo estilo. Então, por exemplo, a pessoa ia escrever, vamos lá que Moisés escreveu alguma coisa, às vezes ele podia escrever uma palavra e o Espírito Santo vinha com a inspiração dizendo, não, essa palavra não ficou boa, muda. E ele mudava para outra palavra, pronto, essa está boa. Então, foi uma coisa assim, mais orientada pelo Espírito Santo para que fosse escrito exatamente aquilo que nós queremos e precisamos entender. Subtópico 2, as limitações dos autores. Os escolhidos por Deus para escreverem a Bíblia eram pessoas assim como nós, inclinadas às mesmas paixões e falhas, como está em Tiago 5,17. Moisés, por exemplo, mesmo sendo o autor do Pentateuco, foi impedido de entrar na terra prometida, porquanto transgredira contra o Senhor no deserto de Zim. Deuteronômio 32, 51 e 52. Entretanto, nenhum texto das Escrituras, quanto à sua inspiração e veracidade, está condicionado às limitações de seus autores humanos. 2 Coríntios 4, 7. Vamos ver Atos 28, 25, que diz, olha, como ficaram entre si discordes, se despediram dizendo, Paulo, esta palavra. Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías.
Veja Tiago 5,17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Então veja que os autores tinham suas limitações. Tinha a sua limitação, por exemplo, de conhecimentos gerais, né? De maneira de se escrever, de pontuação, de concordância verbal. Então cada um tinha sua educação própria. Agora, não quer dizer que Deus usou homens perfeitos. Perfeito foi só Jesus. Então esses homens tinham várias limitações, não só intelectuais, mas também limitações humanas. Então é claro que eles tinham os momentos de intimidade com Deus, de consagração a Deus, mas também tinham seus momentos de vida humana, cotidiana. Então Moisés teve lá os seus problemas de relacionamento com sua esposa, com pessoas, né, diversas e tudo, porque ele era muito ocupado. Agora, tinha os momentos que ele se dedicava exclusivamente a escrever. Então ele se mantinha em comunhão com Deus nesses momentos e recebendo então a inspiração do Espírito Santo para escrever. Isso é exemplo, né? Moisés, mas são vários os autores aí, cerca de 40. Então, tomemos cuidado com isso, porque muitas vezes a gente acha assim, mas isso aí é fulano. A gente fala, você deveria ser usado por Deus e tal. Não, mas isso aí é fulano. Lá na Bíblia, Paulo, tal. Não, irmãos. Eram homens como nós, sujeitos às mesmas paixões. E Deus usava. Não quer dizer que alguém hoje é 100% dedicado a Deus. Todos os seus pensamentos são 100% pensamentos santos, corretos. Não quer dizer isso. Não existe ninguém perfeito. Todos nós somos pecadores, todos nós erramos, todos nós temos desejos maus, todos nós temos pensamentos maus, somos todos tentados. Então não pense isso. Não tem ninguém perfeito sobre a terra. Agora Deus usa a nós. Nós devemos passar o quê? Quanto mais tempo nós nos dedicarmos a sermos usados por Deus, quanto mais tempo nós dermos para o Espírito Santo, quanto mais espaço dermos, mais ele vai nos usar. No subtópico 3 diz, os diferentes gêneros literários e figuras de linguagem. Cada autor fez uso de gêneros literários distintos, tais como narrativa, 1 e 2 Samuel, poesia, salmos, provérbios, livro de provérbios, etc. Os autores sagrados também fizeram uso de figuras de linguagem, tais como o emprego de palavras e enigmas, como está aí em Juízes 14:14, Ezequiel 17:2, de alegorias, como está em Gálatas 4:22 e 24, Hebreus 9:9, de hipérboles, como está em João 21:25, Colossenses 1:23, de metáforas e símiles, como está em Zacarias 2:8, Tiago 3:3-5, de vocabulário simples ou rebuscado, a depender do grau de instrução do autor, como está em 2 de Pedro 3:15-16. O emprego dos recursos literários evidencia a cultura do escritor, mas em hipótese alguma invalida a inspiração da palavra de Deus, como está em Provérbios 2:6, Tiago 1:17. Veja em 2 de Pedro 1:21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falavam inspirados pelo Espírito Santo. Então veja que existia grande diferença de um escritor para outro. E várias coisas, né? Então, a cultura de cada um era bem diferente da do outro. Então, se fosse uma coisa assim, mecânica, ditado, escreve essa palavra, essa palavra, essa palavra. Então, tudo estaria no mesmo gênero literário, tudo combinando direitinho, mesmo vocabulário, tudo. Mas não, nós vamos ver várias partes da Bíblia com tipos, né, com gêneros literários diferentes. Então nós vamos ver que algum usa aí concordância verbal muito correta, alguns usam aí a poética, aí alguns usam aí a hipérbole, a parábola. Então cada um vai escrever de acordo com aquele povo, com aquela época que ele está vivendo, com o povo que ele vive no meio desse povo. De que maneira ele vai escrever para que esse povo entenda o que ele está escrevendo? Então ele tem o seu contexto.
Veja só, ele vai escrever de acordo com o seu contexto. E a sua maneira de escrever de acordo com a sua intelectualidade, com a sua cultura. Agora o Espírito Santo é que vai dar o quê? Vai dar a revelação do que ele vai escrever. E se ele escreve alguma coisa que Deus não quer, ou que vai dar um sentido contrário, é claro que nessa hora o Espírito Santo vai dizer: não ficou boa, vem aquela ideia, não ficou boa essa palavra aqui, não ficou boa essa frase aqui, vamos corrigir. Então, é claro que existia a orientação do Espírito Santo. Então é evidente que, por exemplo, o que Moisés escrevia, que Daniel escrevia, que Paulo escrevia, é claro, era uma coisa mais rebuscada, né? Era uma coisa mais bem feita, por causa da educação que eles receberam. Vamos ver o subtópico 4, a linguagem do senso comum. Na descrição de fenômenos científicos, por exemplo, os autores sagrados usaram a fraseologia comum e popular. Para citar um dos casos, ao descrever a herança dos Rubenitas, também dos Gaditas e a meia tribo de Manassés, Josué fez alusão ao nascer do sol, Josué 1,15. E na batalha contra os amorreus, ele registrou que o sol parou, Josué 10,13. Essa linguagem não ignora os fundamentos científicos, nem desacredita a inspiração da palavra de Deus, apenas busca alcançar a compreensão de todos. 1 Coríntios 14, 9 a 11. Então veja que, de acordo com o que diz o texto bíblico, não foi só o Sol que parou, mas sim todo o universo. A explicação está na crença antiga de que a Terra era o centro do sistema solar, geocentrismo. Por isso o texto menciona a parada do Sol e da Lua. Então veja que, no seu contexto, o escritor escreveu naquilo que se acreditava em sua época. Josué, para ele, parou o Sol e a Lua. Mas nós sabemos que para isso acontecer, todo o universo teria que parar, e é o que aconteceu. Então Deus não usa aí os detalhes, né? Ele não ia, de repente, na época do Josué, revelar que existia o universo. As pessoas ficariam malucas. Quem tinha que descobrir que existia um universo é o ser humano, estudando os astros e tal, e descobrir que existia o universo. Então Deus não poderia revelar tudo para a ciência lá naquele tempo. É igual a Trindade. A Trindade só é revelada mesmo no Novo Testamento. Se revelasse a um judeu a Trindade no Antigo Testamento, ele achava que eram 3 deuses e ficaria horrorizado, ficaria escandalizado. Então, tudo a seu tempo. A revelação de Deus é progressiva, né? Ele vai revelando. Muitas coisas, Jesus disse: eu não posso dizer isso para vocês agora, mais para frente vocês vão entender. Então será dito a vocês. Então tem o seu tempo para cada revelação. Veja, na Bíblia fala sobre a circuncisão ao 8º dia. Agora se sabe que é o 8º dia que tem a cicatrização normal. Antes não sabia. Estava isso escrito lá? Estava, mas Deus não revelou assim claramente sobre isto. Tanto é que há pouco tempo, aí, cerca de 100 ou 200 anos, é que foi se descobrir isto. Mas já estava na Bíblia? Estava, só que de uma maneira que não se compreendia exatamente, apenas era uma ordem de Deus, que é o 8º dia a criança poderia ser circuncidada.